boa tarde. O programa Gente que Fala está começando pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela rádio Universal AM 810 de Santos. Estamos também pelas redes sociais, nossa live no Instagram, no Facebook, no nosso canal no YouTube, aquele convite diário para você curtir, comentar, compartilhar a nossa transmissão. Eu sou o Mauro Friesman. Hoje, quinta-feira, a edição do Gente do MPD que Fala é uma parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Para essa nossa conversa de hoje, a gente recebe o secretário municipal de Infraestrutura e Obras da Prefeitura de São Paulo, CIURB, Marcos Monteiro. Tudo bem, secretário Marcos Monteiro? Bem-vindo mais uma vez para essa nossa conversa aqui no Gente que Fala. Oi, Mauro, boa tarde. Obrigado à Rádio Trianon, à Rádio Universal. É um prazer estar conversando com você e com seus ouvintes. Vamos aqui ao nosso primeiro tema aqui nessa nossa conversa com o secretário Marcos Monteiro. É o seguinte: a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras é a responsável pela manutenção e execução de uma imensa quantidade de intervenções na capital paulista. Desde o início da atual gestão, a CIURB, que é a sigla para a secretaria, né, vem buscando uma série de inovações nas obras e projetos desenvolvidos, seja nos trabalhos de drenagem, na incorporação de sustentabilidade hídrica e elétrica nas edificações públicas ou na modernização dos procedimentos de manutenção de pontes, viadutos e túneis da cidade. Secretário Marcos Monteiro, primeiramente, qual é o balanço que a gente pode fazer das ações da CIURB, da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras da Prefeitura de São Paulo, desde o início da atual gestão? Aliás, a atual gestão a gente contempla Ricardo Nunes para cá ou toda a gestão, incluindo o ex-prefeito Bruno Covas? Oi, Mauro. Na verdade, início de 2021, né, nós já estávamos à frente da secretaria, então o prefeito Bruno Covas que nos fez o convite, então a gente começou a nossa gestão no dia 1º de janeiro de 2021, então todo o período de gestão, prefeito Bruno Covas e agora o prefeito Ricardo Nunes. Com relação ao balanço desse período, apesar de ser a continuidade de uma gestão, nós tivemos todo um trabalho nesse período de organizar os projetos, né, para uma retomada consistente das obras. Então, todo esse período a gente veio trabalhando. As principais funções diretas da secretaria são as obras de drenagem e as obras de recuperação das pontes e viadutos da cidade, mas também, durante todo esse ano, a gente vem fazendo um trabalho muito próximo às demais secretarias para que a gente execute, né, como Secretaria de Obras, as reformas, as novas implantações de equipamentos para todas as secretarias da cidade, o que culminou, no final do ano passado, um grande aporte da Secretaria de Educação de mais de R$1 bilhão para reformas e execução de novas obras da educação. Sim, para a gente falar especificamente aqui da área da educação, a Prefeitura de São Paulo está investindo R$1 bilhão em obras de melhorias no setor da educação da cidade. Muitas dessas obras já estão em andamento, como as reformas de 236 unidades escolares e a cobertura de 95 quadras esportivas. Outras estão em fase de licitação, como a reforma completa de 26 creches e 26 centros educacionais unificados. São os CELs, né? E no caso dos CELs, há uma novidade aí, a criação de 7 pistas de skate projetadas para atender desde skatistas iniciantes até esportistas profissionais. É um grande número, né? 236 unidades escolares para reformas. Qual que é o total de unidades de escolas no município de São Paulo, secretário? Olha, se eu não me engano, Mauro, são 1.500 a 2.000 unidades. Eu não tenho o número total correto, né, de unidades de escola, mas nessa primeira fase que nós estamos fazendo essas intervenções com a Secretaria de Educação, nós estamos falando em 736 intervenções em escolas, mais 22 novas escolas. Temos também um contrato antigo de outras 35 escolas, que nós retomamos esse contrato agora nessa gestão, além das 95 coberturas de quadra. Então, nós estamos nos aproximando aí de 1.000 intervenções entre
ampliações, reformas, novas escolas aqui na cidade. O desafio sempre é muito grande, né? São muitas unidades escolares. Como é que são definidos os critérios para as intervenções? O que é prioridade? O que é mais urgente, secretário? Na questão das escolas, Mauro, uma das coisas que a gente tem conversado bastante com as demais secretarias é que, no aspecto dos próprios municipais, que são esses equipamentos, nós somos uma secretaria meio. Então, eles são os clientes, eles definem as necessidades, as novas implementações e contratam a CIURB, né, para executar essas obras. E isso tem sido... O pessoal tem recebido, né, das outras secretarias, tem recebido muito bem essa mensagem, porque, no final, o que essas secretarias precisam é entregar novos equipamentos para a cidade, melhorar as condições de prestar os seus serviços para a população da cidade. No caso da educação, então, quem define as escolas que vão sofrer intervenção e qual o tipo de intervenção, quem faz é a própria Secretaria de Educação. Ela que define, através das necessidades de cada delegacia regional de ensino, se a escola vai passar apenas por uma reforma ou se ela vai ter alguma ampliação, quais são as necessidades de cada um desse equipamento. Essas necessidades são comunicadas aqui à secretaria e daí a gente começa o trabalho de engenharia, que é ir em cada uma dessas unidades, mapeando dos serviços apontados aonde que vai ser feita a intervenção, qual o quantitativo dessas intervenções, qual o valor dessas intervenções, para daí a gente poder fazer a licitação para a contratação dessas obras. Aí demanda projetos mais complexos, vai depender da situação de cada escola, né? Exatamente. A gente tem intervenções que não são propriamente serviços de engenharia, no sentido de necessitar de projetos, são intervenções, por exemplo, de troca de pisos, de pintura, de reforma de telhado e coisas desse tipo. Então, são intervenções mais simples. Agora, quando a gente parte para a área de ampliações e de novas escolas, ou, às vezes, de implementações, como você falou, de novas pistas de skate, ou de instalação de um sistema, como foi feito na cobertura das quadras, né? A cobertura das quadras, além do projeto da cobertura, a gente está incorporando também os reservatórios de água de reuso, para aproveitar a água de chuva que vem dessa nova cobertura, e também estamos preparando essa cobertura para receber, numa próxima fase do programa, células fotovoltaicas, para a gente aproveitar a energia solar com placas que vão ser posicionadas em cima dessas coberturas. Então, daí sim, daí exige projetos de engenharia, e daí nós temos que desenvolver os projetos e depois fazer a licitação conforme esses projetos. Os projetos a partir dos arquitetos, engenheiros, urbanistas da própria prefeitura, quando há necessidade. Existem as duas formas, né? Quando são projetos maiores, a nossa equipe aqui interna da prefeitura, a gente não consegue dar vazão a todos esses projetos. Então, alguns projetos são feitas contratações externas também através de licitação. Agora, nós temos uma equipe, tanto aqui na Secretaria, na CIURB, onde a gente tem apoio também de gerenciadoras, né? Essa foi uma licitação que a gente finalizou há cerca de 2 meses, e hoje a gente tem 3 lotes de gerenciadora que nos auxiliam a desenvolver o serviço, e também temos equipe de SP Obras. Em função de todo esse volume de obras da cidade, também a SP Obras está ampliando seus quadros, contratando trabalhadores, funcionários, se reestruturando para fazer frente a essas demandas crescentes da cidade. Então, muita coisa tem sido desenvolvido em termos de projeto aqui internamente, porque a licitação demanda um tempo de licitação, entre preparação de material de licitação e o desenvolvimento da licitação. Então, esse período, né, entre desenvolvimento de material e licitação é coisa de 4, 5 meses, quando a gente consegue ter um bom desenvolvimento, para daí o projeto ser desenvolvido. Então, desenvolver algumas coisas, principalmente coisas mais pontuais, coisas menores, nos dá bastante agilidade, e é para isso que a gente tem se estruturado.
Secretário Marcos Monteiro, secretário da Prefeitura de São Paulo, secretário municipal de Infraestrutura e Obras da Prefeitura de São Paulo. O senhor citou, secretário, SP Obras, empresa da Prefeitura de São Paulo responsável por essas atividades e projetos, até para o entendimento aqui da nossa audiência. Perfeito. A SP Obras ela tem origem na antiga EMURB, né? Então, a EMURB, quando ela foi, na verdade, ela foi dividida em duas empresas. Ela foi dividida na SP Urbanismo, que fica sob a Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, e a SP Obras, e essa empresa SP Urbanismo cuida mais do planejamento, do crescimento, né, da ordenação do crescimento da cidade e no desenvolvimento de projetos, enquanto a SP Obras cuida do desenvolvimento das obras. Existem algumas atividades de projeto que a SP Obras também desenvolve, mas é uma empresa, então, que ela fica dentro da estrutura da CIURB, da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras. No caso, hoje a gente possui uma grande integração entre secretaria e empresa. Eu exerço hoje a presidência também da SP Obras, então a gente tem conseguido uma sinergia bastante grande nas ações entre secretaria e SP Obras. No caso das ações de zeladoria das escolas do município de São Paulo, isso está a cargo de quem? É da própria Secretaria da Educação? A zeladoria das escolas, sim. Elas são a cargo da própria Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação tem procurado outros modelos agora, no sentido de conceder essa zeladoria através de PPP, mas hoje o grande volume de zeladoria das escolas é feito pela Secretaria de Educação. Sobre essa novidade que eu destaquei aqui na nossa nota, secretário Marcos Monteiro, em relação aos Centros Educacionais Unificados, os CEUs, né? A criação de 7 pistas de skate projetadas para atender skatistas iniciantes e profissionais, até esportistas profissionais. Como é que surge essa ideia? Então, essa foi uma demanda também da Secretaria de Educação. Todo esse trabalho também foi desenvolvido em conjunto com a Secretaria de Esportes. E a ideia, se você pegar, não é um único projeto implantado em 7 locais. São 7 projetos diferentes, cada um com uma modalidade de skate, ali, das modalidades de skate, para que se pudesse ter, ao final dessas obras, como se fosse pistas e modalidades diferentes, né, que se tivesse um circuito, estava me faltando essa palavra, um circuito de pistas com modalidades diferentes que atendessem às diversas anseios aí dos skatistas da cidade. Em várias delas, pessoas ligadas ao skate das várias regiões deram sugestões nos projetos. Os projetos estão sendo finalizados agora até o final de junho, começo de julho, e daí a gente vai colocar esses processos ou essas pistas em licitação. O programa Gente que Fala segue por aqui. Hoje a nossa conversa com Marcos Monteiro, secretário municipal de Infraestrutura e Obras do município de São Paulo. Nosso próximo tema por aqui, nessa nossa conversa com o secretário. Olha, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras iniciou em maio as obras de drenagem na bacia do Ribeirão Perus, prevista para ser concluída no início de 2025. Nesse trabalho, a Prefeitura vai investir 130 milhões de reais, financiados pelo governo federal. Nos últimos 3 anos, a gestão investiu 686 milhões e 200 mil reais em obras de macrodrenagem, sendo 123 milhões somente agora, aqui em 2022, neste ano. As obras em Perus, além de acabarem com as enchentes, vão melhorar a qualidade de vida de 146 mil moradores daquela região. O que é importante esclarecer a respeito desse trabalho, secretário Marcos Monteiro? Fala primeiro geral, Mauro, com relação à estratégia que a gente tem seguido nos novos reservatórios. O plano de metas da Prefeitura prevê 14 novos reservatórios na cidade durante essa gestão. Nós inauguramos 3 até o momento, que eram projetos e obras que vinham, né, que já vinham sendo realizados. Nós, ao entrar, nós avaliamos
os contratos que existiam contratos ainda da época do PAC, de 2011, 2012, 2013. Nós vimos que, da forma que estava caminhando, nós teríamos problemas de aditivos durante as obras. Na legislação dessas novas obras, o limite de aditivos é de 25%. Muitas vezes as pessoas imaginam por que esses aditivos surgem. No caso desses contratos, é importante esclarecer, né? Ao se contratar a obra, se detectou que os reservatórios, né, os projetos iniciais, eles colocavam os reservatórios em posições que não eram as ideais de local. E com isso, os projetos executivos foram desenvolvidos com os reservatórios em locais diferentes do que os locais originais. E a gente, ao olhar, né, mais a fundo todos esses projetos, a gente viu que a gente teria problema durante o desenvolvimento de obras, onde o aditivo passaria dos 25%. Então, durante o ano passado, nós fizemos uma conversa bastante aprofundada com as empresas que já tinham esses contratos. Nós sensibilizamos essas empresas da importância deles finalizarem esses projetos, porque se a gente não tivesse os projetos na mão, nós teríamos que começar os projetos do zero, então licitando projetos e desenvolvendo os projetos. Elas foram bastante sensíveis, essas empresas, no sentido de nos entregar durante o ano passado esses projetos, e elas já estavam cientes que, a partir que nós tivéssemos esses projetos, nós iríamos rescindir esses contratos. Então, nós estamos agora no processo de rescisão desses processos antigos do PAC. Tivemos uma conversa bastante frutífera com o governo federal, e entendendo ali a Secretaria de Saneamento do Ministério do Desenvolvimento Regional, da importância deles conservarem, né, os financiamentos que haviam sido comprometidos para essas obras. Então, nós conseguimos permanecer com esses financiamentos federais, apesar de estamos rescindindo os contratos. Então, vamos rescindir os contratos e vamos relicitar essas obras. E, com isso, a gente vai ter bastante tranquilidade e vai ter a certeza que as obras não vão precisar ter um processo de interrupção no futuro, porque a gente vai reconstruir todo o processo de execução dessas obras. Então, aí a gente está falando... Pois não. Eu ia falar a gente tem alguns contratos nessa situação, que é do Paciência, do Córrego do Ipiranga, esses não têm reservatório, mas a partir daí a gente tem Zavuvus, tem no Tremembé, o Paraguai Éguas, então são diversas situações que a gente está rescindindo os contratos para fazer uma nova licitação. Pois não. Agora, a necessidade da rescisão desses contratos e a elaboração de outros no novo modelo, no novo formato, é em razão do limite de aditivos de 25%. Exatamente, exatamente. A gente detectou, né, à medida que os projetos estavam em desenvolvimento, a gente detectou que se a gente iniciasse as obras, ia chegar um momento que esses aditivos iriam ultrapassar 25% e nós teríamos que paralisar as obras em função disso. Então, a gente achou que era uma medida administrativa mais consistente nós finalizarmos os projetos e relicitar as obras com os novos projetos desenvolvidos. E as empresas licitadas necessariamente são as mesmas dos contratos anteriores ou isso se modifica? Não, então, foi por isso que é um processo grande de negociação e que a gente precisa contar com a colaboração das empresas, porque essas empresas, desses contratos, elas desenvolviam o projeto executivo dentro do contrato de obra. Isso é uma coisa que a gente entende hoje na gestão que não é o ideal para a gestão. Então, hoje, na gestão, a gente contrata o projeto executivo. Então, a gestão fica responsável pelo desenvolvimento de todo o projeto e a construtora faz aquilo para que o que ela mais conhece, que é o desenvolvimento da obra. Essa questão do projeto executivo dentro de obra, dentro da gestão pública, sempre tem o objetivo de se ganhar tempo, ou seja, se licita como básico e desenvolve o projeto executivo dentro da obra, então você consegue adiantar tempo.
O que a gente construiu hoje na gestão, e tem a concordância do prefeito Ricardo Nunes, da Secretaria de Governo, é que a gente contrata o executivo, mas o projetista gera para nós o projeto básico com quantitativos. Então, nesse momento, a gente já licita a obra, mas segue com o projeto executivo em paralelo à licitação de obra, e com isso a gente consegue otimizar esse tempo, né? Então, é essa estratégia que a gente tem seguido, inclusive agora nessas obras. Continuando ali o que eu estava comentando das empresas, é que as empresas, por terem desenvolvido o projeto executivo, a lei entende que ela possui um conhecimento privilegiado do material daquela licitação, por ter desenvolvido o projeto executivo. Então, a empresa que tinha ganho o projeto executivo e a obra, ela não pode participar da nova licitação. Então, é uma restrição, as empresas estão conscientes disso, mas era a melhor maneira que a gente tinha para garantir que essas obras efetivamente vão sair do papel. E os eventuais aditivos, secretário Marcos Monteiro, pelos contratos anteriores de 25%, passam a ser como agora? Então, agora, como é uma nova licitação, é uma nova planilha de quantitativos, uma nova planilha de custos, é um novo valor de referência, a gente começa o processo do zero. Então, teoricamente, você não tem aditivo, pelo menos no início do processo. O nosso problema é que a gente praticamente estava entrando na obra com a necessidade de quase 25% dos aditivos, e durante a obra acontecem, sim, situações em que a gente precisa aditar o contrato. Obras de terra, né, em que você tem movimentação de terra, necessidade de descarte de terra, você tem muitos imprevistos, por exemplo, interferências de tubulações que se encontra, ou caminhamento de fiação elétrica, de Enel, de Ana-Paula, em que às vezes isso não estava mapeado no projeto e causa necessidade de aditivos. Então, nós não podemos, né, nesse tipo de obra enterrada, entrar muito apertados no contrato, porque os aditivos vão ocorrer durante o desenvolvimento da obra. Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras do município de São Paulo, Marcos Monteiro, nessa nossa conversa de hoje no programa Gente que Fala. Vamos seguir aqui com mais um tema. A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras vai reformar 7 centros temporários de acolhimento. As obras já estão contratadas, têm prazo de execução de 90 dias, como atendimento nos CTAs, né, que são centros centros temporários de acolhimento. Não será interrompido durante as obras. A CIURB trabalha em conjunto com a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social para minimizar o impacto na rotina dos frequentadores. Quem é que recebe esse acolhimento nesses centros temporários, secretário Marcos Monteiro? Centros temporários de acolhimento são para a população de rua. Então, lá eles têm aonde tomar banho, eles recebem alimentação, eles recebem orientação psicológica, recebem até encaminhamento para trabalho. Então, é um trabalho bastante abrangente da Secretaria de Desenvolvimento Social. E a preocupação, né, de, durante essas obras, nós não termos a interrupção desse serviço. Então, realmente, as obras já estão homologadas, os contratos já estão assinados, mas na semana passada e retrasada, nós tivemos visitas a cada um desses locais, envolvendo aqui o pessoal da Secretaria de Obras, do Desenvolvimento Social, as construtoras. Esses centros, em geral, eles são administrados por organizações sociais, e foi feita uma conversa em cada um desses centros, foram levantados os principais problemas, né, no sentido de como a obra interfere no dia a dia de cada um dos centros, e agora a gente está sentando com a Secretaria de Desenvolvimento Social para estabelecer a estratégia de atuação na obra, em paralelo com serviços, para que a gente minimize aí qualquer tipo de problema que possa ter durante o desenvolvimento dos trabalhos. A demanda, a procura pelos CTAs nesse momento tem sido até maior, né, por conta do inverno. Então, justamente nesse momento em que é mais difícil ficar nas ruas, os moradores nessas condições procuram mais o CTA, né?
Sem dúvida é essa grande preocupação que está tendo. O prefeito Ricardo Nunes até me ligou na semana retrasada para alertar, né, dessa situação, e nós o tranquilizamos que todo esse trabalho de avaliação de como as obras podem ocorrer e de proteção dos locais de obra em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Social estavam sendo feitos, e até em algumas situações, porque muitas delas têm a cobertura prejudicada, então, em algumas situações a gente consegue fazer a manutenção parcial da cobertura, mas a gente tem uns 2 casos de CTAs, desses 7, em que a gente não consegue fazer de forma parcial, e daí a Secretaria de Desenvolvimento Social está vendo alternativas de abrir um centro temporário em outro local, deslocar essa população para outro local, enquanto a gente faça o trabalho de cobertura. Mas o importante é que estamos atentos, né, para causar o mínimo transtorno possível aí para a população de rua que busca o serviço desses centros. Uma coisa é a estrutura física, a reforma física do local, e acho que é esse o trabalho desenvolvido pela CIURB, né? Outra coisa são os equipamentos presentes lá dentro. Aí já é um outro trabalho, é da assistência social. Exatamente, e daí, como eu comentei, né? No caso, são organizações sociais que fazem o gerenciamento, evidentemente são monitorados, são fiscalizados pela secretaria, para que atendam aí o nível de excelência que a cidade exige. E qual que é, na sua avaliação, a principal demanda desses 7 CTAs? O que é mais complicado aí nessa obra necessária ou nessas obras necessárias? Em geral, são manutenções, né, de fiação elétrica, da tubulação hidráulica, vazamentos, impermeabilizações, mas realmente o ponto de maior preocupação tem sido a manutenção das coberturas, porque muitas delas são muito antigas, realmente precisam sofrer uma manutenção para que não coloque em risco os usuários. Hoje não existe esse risco, mas a gente tem que fazer, sim, a manutenção o quanto antes. Mas a cobertura, a hora que você mexe na cobertura, você está fragilizando, né, todos os serviços, porque você está expondo aí a edificação à chuva, os equipamentos estão lá dentro à chuva, e daí essa questão da necessidade do cuidado nessa manutenção, e é isso que a gente está buscando a melhor forma de fazer essa intervenção sem interrupção do serviço. Não sei se esse número pertence à CIURB, talvez não, talvez à Secretaria de Desenvolvimento Social. Hoje, quantas pessoas nessa condição dos moradores de rua, né, procuram os CTAs para o acolhimento, e até pela necessidade também que a gente vê muita gente nas ruas de São Paulo hoje, em razão da crise, em razão da pandemia, gente que perdeu emprego, gente que perdeu a possibilidade de pagar aluguel e não teve alternativa senão ir para as ruas. A gente vai avaliar, verificar esse número, realmente é um número que a gente não tem. Eu acho que a prefeitura divulgou, né, esse novo censo de população de rua, que fala, se eu não me engano, em 32 mil. Exatamente, aqui é a população de rua hoje na cidade de São Paulo, mas nós estamos envolvidos, Mauro, em diversos projetos, né, em que a prefeitura tem buscado alternativas para atender essa população. Um desses projetos é o projeto Reencontro, é um projeto bastante importante que muda a forma que a cidade vai acolher as pessoas. É um projeto que vai ser executado ali no terreno do Detran. Uma primeira fase, nós vamos ter cerca de 350 módulos de residências temporárias para essa população de rua, então vai atender, nesse primeiro momento, de 1.200 a 1.400 pessoas, em que essas pessoas vão para esse centro de essas residências temporárias e vão poder passar lá até 1 ano. E nesse período eles vão ter todo o atendimento social, psicológico, encaminhamento ao emprego, inclusive cursos de capacitação, para a gente mudar um pouquinho o modelo de atendimento à população de rua. É um projeto que envolve diversas secretarias, tem envolvimento pessoal do prefeito. Nós
nós estamos envolvidos nas obras de infraestrutura, estamos acompanhando os projetos e até o final do ano a gente vai ter esse centro totalmente entregue, esse projeto Reencontro, a primeira fase dele totalmente entregue ali no terreno do Detran. Na Armênia, nesse terreno do Detran? É aquele terreno que fica em frente à DR, exatamente, ali perto da Armênia, né? O Detran já desocupou ali o prédio, né? No prédio deve ser colocado o serviço de na Avenida do Estado ali. Exatamente, ali na Avenida do Estado. Então, a gente está pegando uma primeira fase, que é uma parte do estacionamento, e daí para o ano que vem está prevista uma segunda fase para esse projeto. Muito bem, programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorista. Agora a gente vai falar sobre o seguinte assunto, a reforma dos calçadões. Os calçadões da região do Centro Histórico de São Paulo passarão por requalificação e o objetivo é valorizar o espaço, trazer mais segurança, mobilidade e acessibilidade para toda a população. Serão retiradas as tradicionais pedras portuguesas, que serão substituídas por concreto, similar ao do Vale do Anhangabaú. A primeira etapa do projeto de reforma, que está na fase de licitação, será no triângulo formado pelas ruas Benjamin Constant, Boa Vista e Líbero Badaró. E a etapa posterior, a etapa seguinte, em fase de projeto ainda, será a reforma do piso da Praça da República. Vamos começar falando, então, sobre o triângulo, aqui, Benjamin Constant, Boa Vista e Líbero Badaró. Quando começa, como é que vai se desenvolver, prazo para isso, secretário Marcos Monteiro? Então, Mauro, é importante essa pergunta, né, para a gente esclarecer alguns pontos. Um é o que você comentou das pedras portuguesas, né? Então, muita gente tem falado dos mosaicos, isso, e que isso é um patrimônio da cidade. Na verdade, as pedras são ali da década de 70, né? Não é alguma coisa que seja tão importante. Todo esse projeto foi acompanhado pelo patrimônio histórico. E outra coisa importante, né, que o projeto não se limita à troca das pedras por um piso de concreto. Está se preparando toda a infraestrutura ali da cidade, né? O grande desafio do projeto, na verdade, é a reordenação das empresas, né, do cabeamento das empresas de telefonia, do cabeamento elétrico ali, a entrada de todas essas utilidades em cada um dos prédios. Então, vai ser feita uma galeria, uma canaleta técnica para passagem das tubulações ali de telefonia. A Enel também vai implantar em paralelo uma galeria para tubulação primária ali de energia elétrica. Então, está se ordenando todo o centro, todo o caminhamento ali do centro histórico. Isso realmente é uma intervenção de guerra, porque nós estamos mexendo por exemplo, em cabeamento de telefonia que atende bancos, que atende bolsa. Então, todos os cuidados estão sendo tomados, porque esses serviços não podem ter interrupção. Esses cabos vão ter que ser realocados, né, levados para suas novas posições, sem interrupção do serviço. Então, é um trabalho delicado, que envolve todo um atendimento social para que os lojistas fiquem confortáveis, né, com as informações suficientes para que não interrompam suas atividades. Existe toda uma logística de atuação na obra para que a gente não feche nenhuma rua durante a atuação. Então, toda a logística envolve atuação em quarteirões alternados e em lados alternados de rua, para que a gente não tenha interrupção de passagem de pedestre, não tenha interrupção de passagem de tráfego. Apesar de ser calçadão, muitos veículos trafegam pelo calçadão, então veículos de correio, veículo de banco, de limpeza, de coleta de lixo e assim por diante. Então, todos esses cuidados logísticos estão sendo tomados para que a gente tenha a menor interferência possível, tanto para comerciantes quanto para a população que utiliza ali a região. Com relação ao andamento da obra, nós íamos abrir os envelopes na semana retrasada. O
Tribunal de Contas do município fez alguns apontamentos nessa licitação. Esses apontamentos estão sendo agora respondidos. Essa obra está a cargo da SP Obras, então os apontamentos estão sendo... Alguns, na verdade, já foram respondidos, outros a gente pediu um prazo maior para a resposta, que envolviam questões mais técnicas. Então, nós estamos até complementando alguma coisa no edital, e com isso, para atender essas demandas, a gente entende que esses questionamentos do tribunal eles vêm sempre para agregar e para melhorar o processo licitatório. Então, nós estamos tomando o cuidado de responder e ajustar os pontos do edital que o Tribunal de Contas apontou, e daí a gente vai abrir novos prazos. Então, provavelmente, para a próxima semana, a gente vai republicar essa licitação e daí vamos reabrir o prazo de 30 dias para a abertura dos envelopes. Como o senhor destacou, não é apenas uma substituição do piso, há um trabalho muito maior, muito mais mais em infraestrutura, né? Criação de galerias, por onde vão passar os cabos de rede, enfim, que alimentam ali todas as empresas, enfim. É algo semelhante com o que foi feito na Vila Clementino há alguns anos, né? Nas ruas da Vila Clementino foi feito um grande trabalho de remodelação das calçadas por lá, substituição de piso, mas houve um trabalho também profundo de elaboração de uma área técnica para a infraestrutura de cabos. É isso? É a mesma coisa? Sim, o conceito é o mesmo, né? Hoje existe um conceito bastante forte de smart cities que envolve, né, toda essa formulação, essa reserva de espaços técnicos de forma mais inteligente para que você possa fazer a manutenção dessa estrutura sem ter que quebrar o piso, quebrar pavimento, quebrar calçada e assim por diante. Então, você tem espaços reservados para essas áreas, com visitas adequadas, e com isso você consegue fazer a manutenção sem ter que quebrar. Esse é um dos grandes problemas que a gente tem hoje com as pedras portuguesas. A gente tem não existe uma ordem desses cabos, eles estão enterrados simplesmente por baixo das pedras. Qualquer manutenção exige a quebra, né, a retirada das pedras, a escavação, troca, nem sempre o reaterro é feito de forma adequada. As pedras são recolocadas, mas depois, com a chuva, o terreno cede, e quem está acostumado a andar aqui pelo centro sabe que essas ruas com as pedras portuguesas elas são muito irregulares, dificulta demais, né, o trânsito das pessoas que têm algum tipo de deficiência, pessoal com cadeiras de rodas. Então, agora, com o novo piso, a gente vai melhorar muito as condições de usabilidade aqui do centro pelas pessoas. Eu não comentei, mas, evidentemente, em conjunto com esse projeto, é feita também uma galeria de drenagem, né? Que muitas pessoas falam, mas a pedra portuguesa permite a infiltração de água. É verdade. Por outro lado, a infiltração de água acaba causando esse solapamento do solo e esse piso irregular. Agora está sendo feita uma galeria para recolher a água, então a gente vai ter, sim, o piso mais impermeabilizado, mas, por outro lado, essa água vai ser coletada e vai ser destinada aí ao sistema de águas pluviais da cidade. Ainda sobre as pedras portuguesas, os mosaicos, não é, secretário Marcos Monteiro, como é que a secretaria recebe essas críticas da retirada dessas pedras? Realmente são muito bonitas, elas vêm dos anos 70, tem um charme característico do centro de São Paulo, mas é como o senhor destacou, elas, para manutenção, causam problema, pela irregularidade desse piso depois, porque o trabalho refeito acaba não ficando adequado, e isso é motivo de acidentes para pessoas que transitam, dificuldades para quem usa muletas, cadeira de rodas, enfim. A gente encara como um processo normal, né, de readaptação da cidade, mas necessário. Às vezes as pessoas questionam essas decisões como se elas tivessem sido tomadas por uma só pessoa, e não, na verdade, cada uma dessas intervenções na cidade, elas passam pelas diversas secretarias,
o próprio calçadão aqui, essas reformas do calçadão, acho que elas vêm sendo discutidas há pelo menos 5, 6 anos, já passaram por diversas secretarias, diversos especialistas já participaram dessas decisões e se entendeu, né? A gente, quando chegou aqui na secretaria, o projeto já estava em desenvolvimento e a gente entende que a cidade precisa caminhar. Então, nós tomamos a decisão, sim, de apoiar esses projetos de substituição, porque a cidade vai ganhar aí uma nova dinâmica aqui, o centro de São Paulo, vai ser feita toda uma sinalização turística, iluminação cênica também. Então, nosso centro de São Paulo é muito bonito, né? Ainda mais na época da pandemia, com menos pessoas, que a gente tinha mais tranquilidade, né? Não andar tanto na correria, a gente vê quantos prédios antigos aqui do centro histórico de São Paulo têm uma arquitetura que deve ser apreciada, e dentro desse projeto a gente vai valorizar isso. Quem já foi para o exterior sabe o quanto os centros das cidades, né, quanto elas são os polos turísticos, e é isso que a gente pretende que o centro de São Paulo seja. Um polo turístico importante aqui para a cidade, por isso, uma das grandes metas da gestão do prefeito Ricardo Nunes, a gestão Bruno Covas, é justamente a revalorização do centro histórico. Então, as medidas que são sendo tomadas de retrofit, existem projetos ali da Ipiranga com a São João, ali no Largo do Paissandu, como você comentou, as intervenções também no quadrilátero República, não vai ser propriamente no piso da República, mas naquele quadrilátero que envolve a Avenida Ipiranga, Xavier de Toledo, o Anhangabaú. Então, também vai ser feito o mesmo trabalho que está sendo feito agora, nas obras que vão se iniciar agora no Triângulo Histórico. Então, é um processo normal, com decisões técnicas em todas as suas fases, evidentemente são escolhas, né? Como foi feito no Anhangabaú. Muita gente critica o Anhangabaú, né? Na verdade, hoje o Anhangabaú ele tem mais árvores do que tinha antes. É verdade que são árvores ainda que vão crescer, por isso que elas não dão a aparência de vegetação como era antes. As árvores que a gente tinha antes no Anhangabaú eram maiores, mas daqui 3, 4 anos a gente já vai ver uma massa de vegetação muito maior ali no Anhangabaú, mas tem a questão também do conceito do projeto. A gente tem que entender que ali existiu um projeto vencedor que orientou, né, as obras ou o Anhangabaú, o uso do Anhangabaú como um espaço de eventos. Evidentemente, um jardim cheio de árvores não ia proporcionar esse espaço de eventos que a gente tem hoje. Então, foi um espaço de eventos que foi concessionado agora. Quem esteve na virada cultural viu, né, ou teve uma ideia do que o Anhangabaú vai se tornar, um pouco tempo, o grande espaço de eventos para a população da cidade. Esse projeto, secretário Marcos Monteiro, de reforma das calçadas, ele pode abrir caminho para uma proposta antiga, um desejo antigo já da Prefeitura de São Paulo, de outras gestões, de a gente ver esses fios aéreos todos da cidade enterrados, especialmente na região central, como acontece, né, como já acontece há tanto tempo na Avenida Paulista. É um trabalho muito caro, a gente sabe que a Prefeitura não teria caixa para isso, mas devagarinho a gente consegue chegar nessa proposta? Essa é a ideia, né, Mauro, de que se faça o enterramento dos fios. Mas, como você falou, é um serviço caro, né? Essas intervenções têm que ser pagas para a Enel, né? A Enel ela é a concessionária dos serviços, mas nós já tivemos diversas regiões e ela nos apresentou toda a legislação que envolve, né, o pagamento desses serviços por parte da Enel. Então, essa é uma concessão federal e esses serviços que a Enel presta, inclusive nas obras que a gente executa, agora mesmo do Triângulo, nós estamos em conversa com a Enel, temos um custo inicial, uma previsão inicial de 24 milhões passados pela Enel, a gente está negociando com eles para ver o que a gente consegue otimizar nesse valor, e como a gente tem no Largo da Batata também intervenções de enterramento de fio.
O desejo é esse, o desejo é que a gente faça esse enterramento gradativo das fiações. Tem uma questão que a Enel também resolve, porque hoje, nos postes, ela aloca seus espaços para empresas de telefonia, então é uma questão que daí ela tem que resolver dentro dos contratos dela, mas sim, essa meta, né, de enterramento gradual da energia elétrica é uma meta que a cidade tem seguido. Seguindo com mais um tema por aqui, nessa conversa com o secretário municipal de Infraestrutura Urbana e Obras de São Paulo, Marcos Monteiro. A CIURB trabalha atualmente na construção de 2 novos piscinões para auxiliar no combate às enchentes e melhorar o sistema de drenagem da cidade. O reservatório Taboão, ou reservatório do Taboão, entregue em março deste ano, tem capacidade para armazenar até 170 mil metros cúbicos de água, e o reservatório Paraguaiéguas, na Zona Sul, poderá receber até 110 mil metros cúbicos de água e aguarda definições de projeto e administrativas. Em dezembro do ano passado, o piscinão do Córrego Paciência, localizado na Zona Norte, também entrou em operação com capacidade para armazenar 107 mil metros cúbicos de água. Caminho sendo preparado para a gente não verificar mais aquelas cenas de inundações e grandes enchentes pelo verão, não é isso, secretário? Isso, Mauro. Eu acho que se a gente tem que puxar pela memória, a gente vai lembrar que era comum, né? Talvez há 10 anos atrás, a gente ter alagamentos na Marginal Tietê, na Marginal Pinheiros, o que causava grandes transtornos na cidade. Em função das obras que têm sido feitas e no melhor gerenciamento dos corpos hídricos, tanto pela cidade, né, quanto pelo Estado, o gerenciamento de comportas, inversão do Rio Pinheiros, tudo isso é gerenciado pelo Estado. Então, esse melhor gerenciamento tem levado a um melhor controle desses alagamentos na cidade, e a cidade, de sua parte, com a construção dos reservatórios. Nós temos um trabalho bastante grande de estudo, né, das manchas de alagamento que a gente tem na cidade. Nós temos aqui na Secretaria um contrato com o FCTH, que é a Fundação do Centro Tecnológico de Hidráulica da USP. Nós temos hoje mais de 50% da cidade já com cadernos de drenagem, ou seja, esses cadernos estão disponíveis no site da Secretaria, mostram para cada bacia hidrográfica da cidade as vazões, né, toda a rede de microdrenagem existente, aonde que se formam as manchas de alagamento, e mostram, inclusive, as alternativas que a gente tem, né, de construção de reservatórios e uma estimativa de custos para essas obras. Então, hoje a gente tem mais de 50% da cidade mapeada, e a meta que a gente tem em conjunto com a FCTH é, até o final dessa gestão, a gente ter todas as bacias hidrográficas da cidade mapeadas, 100% formalizadas dentro dos cadernos de drenagem. São esses cadernos que orientam as intervenções que a gente faz na drenagem da cidade. Então, hoje, nós temos em andamento as obras do reservatório do Córrego Freitas, e já com ordem de serviço emitida, e do Morro do S. Nós temos outras 3 licitações que a gente vai abrir agora a consulta pública, que é o reservatório do Moca, ali da Avenida Aricanduva, dos Machados, e tem mais um reservatório que está me fugindo agora o nome, mais 3, são 3 consultas públicas, e nós estamos do Tremembé 4, que é a consulta pública, e nós estamos refazendo, né, ou preparando as novas licitações de obras, um deles, por exemplo, o Paraguaiéguas, para a gente retomar aquelas obras, aqueles contratos que nós estamos rescindindo. O reservatório Perus também tem um papel importante dentro dessas obras. Ali vão ser, como você comentou, né, um volume bastante grande, mas nós teremos 4 reservatórios ali em Perus. Então, com isso, e Perus é uma situação interessante, porque são demandas de mais de 40 anos, né, que a região tem. Lá em 2018, no final de 2018,
se teve um alagamento grande, inclusive com uma morte. O prefeito Bruno Covas esteve lá no final de 2018, assumindo o compromisso de execução dessas obras. Em 2019 foi realizada lá inclusive uma audiência pública para definição, e agora a gente está dando início nessas obras. Nós, há 2 semanas atrás, fizemos o lançamento das obras com a presença do prefeito Ricardo Nunes, e no sábado, agora último, nós estivemos lá no CEL de Perus, conversando com a população, explicando quais são as obras, os impactos que vão trazer para a região. Num primeiro momento, impactos como de toda a obra que a gente tem dentro de casa, né, de necessidade de alteração do trânsito, de alteração de linhas de ônibus, mas mostrando também os cuidados que estão sendo tomados para a gente minimizar os transtornos da região. E, com certeza, até o final da gestão, os reservatórios estarão prontos e a gente vai evitar nova incidência de novos alagamentos ali na região. A gente tem também projetos bastante impactantes da cidade, que a gente vai começar a desenvolver os projetos agora. Um deles é a região do Anhangabaú, que pega desde a 9 de julho, o túnel da 9 de julho, até o Mercadão. E outro, então, é um projeto emblemático de uma região que todo ano a gente tem algum tipo de alagamento, principalmente no túnel, né, do Anhangabaú, e também ali na região do CEAGESP. Vai ser outro projeto bastante interessante, bastante emblemático para a cidade. Sobre a questão das enchentes no Vale do Anhangabaú, a gente já vai falar a respeito. Paralelamente a esse trabalho dos reservatórios, né, dos chamados piscinões, secretário Marcos Monteiro, a gente sabe do quanto tudo isso é importante, a construção dessa infraestrutura para o armazenamento da água, mas, paralelamente a isso, corre a questão da gestão do lixo, né? E a gente sabe o quanto muita gente nas ruas de São Paulo vive da questão do lixo, lixo que tem valor, materiais recicláveis. Que parceria pode ser feita entre a prefeitura e essas pessoas para que a gente não veja essas cenas de sacos de lixo sendo abertos, materiais sendo retirados? Aí eles, claro, vão aproveitar aquilo que é importante para eles, mas vão deixar para trás muita sujeira também. Sim, Mauro. A gestão do lixo hoje ela é regulada, os contratos de lixo são regulados por uma agência reguladora aqui da cidade, chamada SP Regula. A SP Regula tem aberto com as concessionárias conversas no sentido de a gente começar a desenvolver programas de conscientização. Evidentemente, a população de rua é aquilo que nos salta mais aos olhos, né? Porque é uma população que ela tem sido acolhida, mas que na sua ocupação da cidade realmente gera bastante lixo e que tem que ser feito o tratamento de todo esse lixo. Mas também o auxílio da população quanto ao descarte do seu lixo, seja ali nos horários que a coleta passa, para não se deixar o lixo, principalmente em períodos de chuva, né? Então, o que você fala dos cuidados, né, de coleta desse lixo é uma realidade bastante grande. O que nos afeta diretamente são um problema de lixo em córregos, né? Grande parte do nosso um grande volume de problemas nos nossos córregos sim por causa de assoreamento dos mesmos em função do lixo. Então, já a gente vai começar de novo, as subprefeituras vão começar a atuar para o próximo período de chuva na limpeza dos córregos, e são retiradas toneladas de lixo, tanto dos reservatórios quanto dos córregos. Então, nós temos conversado com a SP Regula, com as subprefeituras, no sentido de ações que a gente possa tomar para conscientizar a população, para cuidar melhor do seu lixo, para dar um descarte adequado para o lixo, e que a gente possa minimizar os problemas que a gente tem em função de córregos assoreados, bocas de lobo entupidas, em função do descarte inadequado do lixo. Mais um tema por aqui, nessa conversa com o secretário municipal de Infraestrutura Urbana e Obras de São Paulo, Marcos Monteiro. Bom, todo paulistano já ouviu falar no CGE, o Centro de Gerenciamento de Emergências, órgão da Prefeitura de São Paulo, responsável pelo monitoramento das condições meteorológicas aqui na capital.
Espelhado em modelos preventivos existentes em outras metrópoles mundiais, o CGE foi criado em novembro de 1999. Teve aquela inundação gigante lá, de grande proporção, na região do túnel do Engabaú. Todo mundo se lembra disso, carros boiando lá dentro, enfim. Bom, o trabalho do CGE é fundamental hoje, né, nessa questão da informação do que vai acontecer com o tempo, né? E o CGE ele dá diretrizes também para obras a serem realizadas, secretário Marcos Monteiro? Mauro, o CGE presta um serviço importante da cidade. Na verdade, ele é a fonte de consulta para grande parte da imprensa quanto às condições meteorológicas aí para a cidade. Mas também ele faz um trabalho paralelo de mapeamento de alagamentos, que também é muito importante. Então, hoje, por exemplo, época do período de maior frio aqui na cidade, ela alimenta a gestão pública com relatórios que fazem a previsão da temperatura, principalmente no período noturno, que é onde a gente tem uma maior preocupação. Então, ele alimenta a gestão pública para que a gente tome as medidas preventivas para acolhimento das pessoas de rua, para que as equipes da assistência social saiam às ruas nos dias mais frios, sensibilizando essa população para que busquem um abrigo, para que não fiquem no frio. Então, todo esse trabalho, esse monitoramento, né, de temperatura é feito pelo CGE. Agora, quando a gente vai para a questão das obras de drenagem, o CGE faz o mapeamento dos pontos de alagamento da cidade, que vão servir de embasamento para a gente tomar ações, não das grandes obras de reservatório, que daí, como eu falei, são os cadernos de drenagem, mas das obras menores que vão atacar pontos de alagamento menores na cidade. É um programa que a gente chama de PRAR, que está em desenvolvimento aqui na Secretaria. São projetos feitos internamente, mas é um plano de recuperação de áreas de risco, onde o CGE faz o monitoramento dessas áreas, nos passa essas áreas, e a gente vai atuar com obras menores para eliminar ou pelo menos melhorar bastante as condições desses alagamentos da cidade e também as áreas de risco de contenção. No caso da contenção, o mapeamento daí é feito pela Defesa Civil. Então, é todo um plano integrado para a gente minimizar riscos para a população, ou de ficar presa num congestionamento por alagamento, ficar presa num alagamento, ou, eventualmente, né, locais com deslizamento de terra. A gente viu tantos problemas aí pelo país, em Petrópolis, em Recife, e que a gente, graças a Deus, na cidade, a gente tem conseguido evitar um problema maior em função dessas atuações que a gente tem feito. Nesse período, 2021-2022, nós, para prevenir esse tipo de problema, né, de contenção de margens de córrego, contenções de terra, nós fizemos cerca de 407 obras emergenciais pela cidade para minimizar o transtorno da população. São obras que tiveram uma atuação imediata, mas que estão sendo finalizadas agora, no mês que vem. Então, são obras importantes que mitigam aí esses problemas em áreas de risco da cidade. Secretário de Infraestrutura Urbana e Obras do município de São Paulo, Marcos Monteiro, nosso tempo chegou ao final. A gente vai pôr um ponto final aqui nessa edição do programa Gente que Fala. A sua despedida, a sua mensagem para o paulistano, secretário. Mauro, eu agradeço o espaço. Uma última coisa que eu acho importante, a população está vendo, principalmente quem usa ali a região da freguesia do Ó, né, de algum transtorno no trânsito, mas nós estamos atuando também bastante forte nas pontes e viadutos da cidade. E nós teremos aí muitas obras de recuperação de pontes e viadutos. São situações antigas, mas que a gente está fazendo um esforço bastante grande de recuperação dessas estruturas. Então, só pedir um pouco de paciência quem vai estar no trânsito em função dessas obras, mas elas são bastante importantes da cidade para eliminar o risco dos usuários. Agradeço a Trianon, a Universal, pelo espaço, e a gente está sempre à disposição aqui para prestar os esclarecimentos que os seus ouvintes quiserem.
Muito obrigado pela presença, por essa conversa com a gente, secretário Marcos Monteiro, a gentileza de nos atender, secretário municipal de Infraestrutura e Obras do município de São Paulo, Marcos Monteiro, falando sobre todas as ações da secretaria aqui para a nossa capital. Então, termina aqui a nossa edição de hoje, ao gente do MPD que fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Na gerência técnica da Rádio Trianon, Sérgio Souza, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e você, ouvinte, você, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. O agradecimento pela audiência, a gente volta a se encontrar amanhã por aqui. Um abraço a todos. Tchau, tchau.